Olá, queridos irmãos, que somos todos, né, apreciadores da obra de André Luiz. Desejo muita paz aos corações de todos vocês, que Jesus nos abençoe a todos. E hoje nós vamos estudar um capítulo muito interessante do livro Nosso Lar, que é o capítulo número 16, intitulado Confidências. Nós vamos lembrar que no capítulo anterior, André Luiz estava muito feliz porque tinha recebido, pela primeira vez, a visita de sua querida mãe. Então eles estavam dialogando, estavam conversando, num clima assim muito agradável, de muita harmonia, muito amor, muita paz entre eles. André Luiz super feliz de ter vários anos, né, sem poder encontrar a mãezinha dele, e agora eles estavam conversando. Nesse capítulo 16, são alguns diálogos que aconteceram, né, entre a mãe de André Luiz com ele, que são diálogos muito esclarecedores e que sempre ensinam muitos pontos importantes doutrinários e evangélicos, mas que servem de orientação e base para o nosso progresso espiritual. Dentro desse capítulo, André Luiz começa dizendo: consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Oh, minha mãe, diz ele, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e respondeu: a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, quer dizer, em visões de contemplação, não? À distância dos deveres justos. A mãe dele não permanece em visões beatíficas. Ela não está longe dos deveres. Devo fazer-te sentir, no entanto, que as minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É, antes, revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. O amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Então, lembremos que a mãe de André Luiz foi uma pessoa de muito valor espiritual na sua última existência. Era um coração de uma bondade muito elevada, muito significativa, e cujo coração vamos dizer assim, abarcava, né, todos os entes queridos da sua família. Então, ela foi um espírito de luz ali junto à sua família. Ao desencarnar, naturalmente, ela fora para a colônia superior a nosso lar, porque certamente ela estava intimamente ligada, por laços fluídicos espirituais elevados a este plano superior onde ela se encontrava. Mas mesmo assim, agora nós vamos ver no desenrolar do capítulo, aonde ela estava, que exigia muito trabalho, do amor, da coletividade daquela colônia, todos trabalhavam muito em nome do Cristo, naturalmente, mas ela estava preocupada com muitos familiares que ainda estavam na retaguarda.
que ainda apresentavam sérios problemas evolutivos, que tinham dívidas, né, com as leis da vida. E ela, então, vai explicar isso para o André Luiz, que ele, naturalmente, desde que desencarnaram, estivera quase 9 anos nas zonas do umbral, e depois agora ele estava trabalhando, né, estava recuperando-se em nosso lar para iniciar depois um trabalho, mas aí ele não tinha tido notícia dos familiares, nem do pai, nem de irmãs, nem da própria família dele, da esposa, dos filhos. Ele não pudera ainda ter estes contatos. Claro que a mãe dele, por estar em plano elevado, ela tinha todo o acompanhamento, todo o conhecimento ligado aos problemas que seus entes queridos estavam todos eles enfrentando. Então veja aqui, ele pergunta a André Luiz: meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Quer dizer, ele não tinha realmente notícia nenhuma. Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: ah, teu pai, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Há 12 anos. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da sua existência. E também era arraigado ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Quer dizer, é aquela pessoa que frequentava regularmente a igreja, pelo menos uma vez por semana. Então, perante a sociedade, aparentemente ele estava cumprindo seus deveres religiosos. Mas, no fundo, ele era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas dessas ligações, estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Então, logo desencarnou meu pobre Laerte. Laerte, esse é o nome, né, do pai de André Luiz. Meu pobre Laerte, a passagem do umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Então, em vida, apesar de ele ter uma esposa maravilhosa em casa, uma esposa de grande elevação espiritual, ele, infelizmente, ele se afastara desses compromissos e ligara-se a duas amantes. E essas jovens, a quem ele se ligara, ele prometera muitas coisas. Só que essas jovens eram espiritualmente ligadas a verdadeiras falanges maléficas, quer dizer, falanges do mal. Ele se ligou a criaturas que certamente o arrastariam para as zonas inferiores após a sua desencarnação, e é o que de fato aconteceu, né? A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que, após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual viveu intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de alguns amigos nossos, outros amigos espirituais, que poderiam também ajudá-lo, né? Mas ele não percebeu. Tendo gasto muitos anos a fingir, quer dizer, anos de vida na falsidade ideológica, né, no pensamento dele, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório. E o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente, irresponsavelmente, digamos, pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal. Novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e no reto pensamento. Então, essa situação está muito bem explicada por essa senhora querida, mãe de André Luiz, de um espírito que tinha muita compreensão das leis da vida.
E ela estava dizendo exatamente isso, porque ele levou uma vida de falsidade perante a sociedade, envolvido com criaturas, né, de nível bem inferior, preso às teias da sexualidade, assim, totalmente descontrolada, e envolvido por essas duas criaturas, às quais ele muito prometera durante a existência. Agora, no mundo espiritual, todos eles desencarnados, ele viu-se preso novamente por essas duas entidades que de certa forma, que o escravizavam, que o mantinham preso nas zonas inferiores, e ele, como ele não habituou a trabalhar o pensamento na direção do bem, a sua vibração espiritual caiu e ele se tornou sem condições de reação imediata para se afastar daqueles círculos negativos onde ele se achava temporariamente prisioneiro. E isso estava acontecendo, e apesar de que amigos espirituais encaminhados pela própria mãe dele, a própria mãezinha do André Luiz, que tentava, né, visitando zonas inferiores, tentava atrair o seu esposo Laerte para ela, mas ele absolutamente não tinha nenhuma sintonia vibratória com o pensamento da esposa querida para que dali ele pudesse ser retirado. Ou seja, ele já estava lá há 12 anos nessa situação difícil. Muitíssimo impressionado, perguntei, mas não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções, né? Quer dizer, a tais comportamentos inferiores, né? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. O seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Apenas tento atraí-lo, né? Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, quer dizer, pela emissão de pensamentos positivos. Mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. É como se o pensamento da esposa, tentando trazê-lo para um lado positivo, despertasse nele apenas reações de arrependimento. E ao arrepender-se, ele chorava, mas ele ficava ainda agarrado àquela situação. As infelizes, né, essas jovens, das quais se tornou prisioneiro, retiraram-no às minhas sugestões. Então, as próprias companhias impediam as sugestões mentais positivas também. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Olha a dedicação da mãe de André Luiz, que trabalhando anos a fio para ajudar o marido naquela situação triste e, ao mesmo tempo, ajudar as duas jovens que estavam ligadas a ele. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos da atividade espiritual mais elevada, e, inclusive, aqui em nosso lar, que certa vez, Clarencio, que era amigo da mãe de André Luiz, Clarencio quase conseguiu atrair ao Ministério da Regeneração, mas debalde, não conseguiu. Não é possível acender a luz em candeia sem óleo e sem pavio. É uma figura muito interessante, porque assim, você pode jogar a luz na direção dele, mas é como uma candeia que não tem pavio e não tem óleo, então, funcionar naquela pessoa que está recebendo o valor. Ela emite, mas não chega na pessoa. Depois de longa pausa, continuando aqui, né? Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Então, o estado mental dele é difícil, porque eles tentam, né, envolvê-lo com sugestões positivas, com pensamentos melhores, com estímulos para que ele aceite sair daquela região, mas mesmo assim ele permanece inativo. Ele permanece entre a indiferença e a revolta por se sentir preso àquele lugar, mas não consegue fazer nada para sair. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Tem uma irmã mais velha,
chamada Luísa, que desencarnara quando André ainda era pequeno. E mais duas outras irmãs, Clara e Priscila, que estavam igualmente presas ao umbral. A única que estava em condições de ajudar a mãe de André Luiz era a Luísa, que era a filha mais velha e que desencarnara quando André Luiz era nascido. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Então, quando a mãe desencarnou, Luísa já estava bem no mundo espiritual. Foi o meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. E, ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado em benefício de teu pai, de ti e de tuas irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares na Terra que ela voltou semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem. Olha que situação. A mãe dele, criatura bondosa, que mereceu ir para uma colônia mais elevada, e a sua filha mais velha, Luísa, que havia desencarnado antes dela própria, que já estava no mundo espiritual, recebeu a mãe com carinho e amparava a mãe, ajudava a mãe em todas as iniciativas para ajudar a família, amparar a família. E que situação, ó. O André Luiz tinha desencarnado, estava lá, ficou quase 9 anos no umbral. Duas irmãs, que são a Clara e a Priscila, igualmente presas ao umbral. O pai dessas moças, ou seja, o pai do André Luiz, o senhor Laerte, também igualmente preso no umbral, já são 4. Mas também tem as duas moças, que estão ligadas ao pai. Então, se nós temos aí 6 entidades num torvelinho de sofrimento. Apenas a Luísa, irmã mais velha, espírito bondoso, mais elevado, né, mais ou menos assim do nível da própria mãe, estava ali ajudando. Porém, a mãe dele informa agora, nessa visita, que a Luísa recentemente voltou à Terra para reencarnar, naturalmente num planejamento familiar para ajudar aqueles sofredores que ficaram também na Terra. Então, ela partiu num trabalho de renúncia, num gesto heróico, né, na sua reencarnação, para ajudar os familiares que ainda estavam em condição de sofrimento. E a mãe dele ainda vai revelar para ele, que não demora muito, ela própria está planejando o retorno à Terra. Mas vamos ver. Assombravam-me as informações referentes ao meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Então, André Luiz não tinha o devido preparo espiritual e ficou um pouco revoltado com aquilo que ele estava ouvindo, como se o pai estivesse sendo agredido pelas duas moças e que ela estava passando culpa para elas. Então, espera aí, a mãe dele vai esclarecer. Então, ele usou a expressão mulheres infames, porque ele não tinha ainda, né, aquele espírito de fraternidade desenvolvido para classificá-las como criaturas que estavam em situação de doença mental, digamos assim. Eram pessoas que estavam em desequilíbrio, não pessoas infames. Os espíritos, quando começam a compreender melhor, jamais usam palavras agressivas contra os seus irmãos. Então, olha só o que a mãe dele diz: não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, as nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. Não se classifica a pessoa de, ela é terrível, ela é infame, né? Ela é uma pessoa horrorosa. Não. Eles falam que são nossas irmãs que estão ignorantes ainda, têm um desequilíbrio da própria mente, são infelizes, mas jamais classificá-las com palavras agressivas, né, que possam menosprezar a criatura. São filhas do nosso Pai, porque todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, né? São filhas de nosso Pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas também por elas. Também por elas. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Olha o planejamento
dessa entidade maravilhosa que era a mãe de André Luiz. Ela estava planejando retornar em situação de renúncia, de heroísmo na sua encarnação próxima, para receber de volta o marido, né? Receber as duas irmãs de André Luiz que estavam em sofrimento no umbral, receber as outras duas, né? Digamos, as duas jovens que estavam envolvidas com o pai nessa condição, né? Que desde que desencarnados estavam presos no umbral. Então, a mãe dela ia fazer esse sacrifício, né? Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarence e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Então, aproveitando o minuto que corria célere, e interroguei: a senhora tem acompanhado o papai devotadamente. Nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Zélia, nome da, né, ex-esposa do André Luiz. E as crianças dele, ele também perguntou. Acho que só eram duas irmãs e um filhinho que ele tinha 3 filhos, né? 2 meninas e um rapazinho. Pois bem, aguardo ansioso o instante de voltar à casa a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Eles vão bem. Mas ela só disse isso. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Veja que a mãe dele foi muito cuidadosa ao passar para o André Luiz, não informações detalhadas, mas, em geral, ela diz: tenho visitado, eles estão bem. Não deu mais nenhuma informação sobre a família dele e, ao mesmo tempo, aconselhou-o: olha, você não se preocupe agora com esse problema. Você precisa se preparar adequadamente, em primeiro lugar, para que, quando você puder aproximar-se novamente da sua família, em outras palavras, ela estava dizendo isso, você estiver bem preparado para enfrentar qualquer dificuldade que possa acontecer. Por quê? Porque há questões, há situações, há determinados tipos de problemas, principalmente familiares, né? Nós precisamos entregar a Deus, entregar ao Cristo em pensamento, antes de trabalhar na solução que eles requerem. Ou seja, a mãe dele está dizendo: olha, meu filho, quando chegar o momento oportuno, cada coisa na vida tem o seu momento certo. Quando chegar o momento oportuno, aí sim, você terá a possibilidade, Deus permitirá que você reencontre seus familiares, conforme nós vamos ver isso mais tarde. Mas, no momento, ele absolutamente não estaria de forma nenhuma em condições de buscar a família, porque ele teria dificuldades maiores se ele fizesse isso agora. Não era absolutamente indicado que fizesse. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu no assunto, esquivando-se delicadamente. A palestra estendeu-se ainda, agora, né, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se e, curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la, mas afagou-me carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando na alma duradoura impressão de felicidade,
deixando-me, né? Deixando em minha alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Então, esse encontro foi um momento maravilhoso para André Luiz. Trouxe novas luzes para ele, né? Novas situações de entendimento que ele poderia começar a compreender melhor, que não adiantava ele ficar queixando-se de dificuldades do passado, não adiantava ele ficar querendo insistir muito na questão da família, porque a mãe deixou entrever que ainda era um pouco cedo para isso. E, ao mesmo tempo, ele tomou conhecimento do trabalho importante que a mãe dele vinha realizando no campo da fraternidade cristã legítima, que era de amparar os seus entes queridos. Recordemos, o esposo dela, Laerte, com as duas jovens aprisionadas no umbral, ligadas essas jovens a ele, né, como se fosse quase uma situação assim de vampirização fluídica. Além disso, havia duas irmãs mais que estavam em situação de desequilíbrio. Eram criaturas infelizes também e estavam igualmente presas no umbral. Só aí nós já referimos a 5 pessoas, né? O marido, as 2 jovens com ele e as 2 filhas. Estavam todo mundo no umbral. O próprio André Luiz, recém-saído do umbral, estava em tratamento na colônia Nosso Lar. Então, veja que a jovem Luísa, a irmã mais velha dele, que desencarnou quando ele era pequeno, e ela estava atuando muito na espiritualidade junto com a mãe, em benefício de 6 criaturas. O André Luiz, mais o pai, mais as 2 jovens, mais as 2 irmãs. Então, isso tudo estava envolvendo agora um planejamento. A mãe de André Luiz disse para ele, com sabedoria, que estava esperando, né, a recuperação completa dele, né, para que ele, então, pudesse trabalhar com ela na direção do bem. Ela quer que o filho esteja em condições de fazer isso, não vai demorar muito, ele vai iniciar algum trabalho em nosso lar. E ela, então, ela estava voltando aqui ao Ministério da Comunicação, onde, muito interessante isso aqui, ela vai ser munida de recursos fluídicos para jornadas de regresso, ou seja, ela vai sair de nosso lar e ascender a plano superior, que nós não sabemos exatamente, mas é onde se localiza a colônia na qual ela foi acolhida, na qual ela reside, e é onde, certamente, uma pessoa que desempenha trabalhos importantes na direção do bem. E aí ela vai entrar nos gabinetes transformatórios. Muito interessante isso. Ao que parece, né, muito pouco nós conhecemos os detalhes do mundo espiritual, mas ao que parece, aqui, né, é verdade, haverá uma situação de preparo da mãe dele para regressar a plano superior. Então, o seu perispírito tem que estar fluidicamente preparado para fazer essa ascensão. E ela entra, então, nos chamados gabinetes transformatórios, que é uma coisa muito interessante citado aqui, que é uma forma, naturalmente, que permite que os espíritos possam ascender a planos superiores ou então descer, né, no caso nosso lar, chegar em nosso lar, para uma adaptação fluídica naquela colônia para a qual ela desceu. Ele vai subir, ela entra nos gabinetes transformatórios e ela se encontra em condições fluídicas agora de poder fazer a sua viagem de ascensão ao plano superior. Mas o que ressalta desse capítulo, que deve ficar guardado em nossos corações, é o encontro com muito amor, né, da mãe e do filho saudoso e de todo o carinho, todos os conselhos importantes que a mãe dele passou para ele, preparando o próprio filho para que ele, né, se readaptasse em melhores condições na colônia Nosso Lar, para que ele pudesse voltar a trabalhar em nosso lar, produzir na direção do bem. Mais adiante na obra, nós teremos as informações de quando que a mãe dele volta, como é que vai ser. Vai ter uma explicação própria para isso no futuro próximo aqui dentro da obra, e para isso já todos estão convidados para seguirmos juntos neste caminho do conhecimento dessa magnífica obra Nosso Lar, de André Luiz. E desejamos que a paz de Jesus possa estar nos corações de todos vocês que estão sintonizados conosco, de todos os lares, né, aos quais todos vocês estão ligados, e que no futuro possamos continuar todos esses estudos
ampliando o nosso aprendizado com André Luiz. Um abraço a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe. Obrigado.